integração é uma técnica muito particular, muito característica, que é a integração por decomposição em frações parciais. Essa técnica, ela é usada só, única e exclusivamente, quando a gente tem divisão de polinômio. Então, se tiver função trigonométrica, exponencial, logarítmica, trigonométrica inversa, não pode usar frações parciais. Então, ela só vai ser quando tiver polinômio dividido por polinômio. E, além disso, a gente vai ter exigência do grau do polinômio que está no numerador ser menor que o denominador. Então, se nós tivermos uma função f de x, dividida por uma p de x, as duas aqui quociente de polinômios, que o grau do de cima é maior do que o de baixo, a gente pode usar frações parciais. O que é polinômio mesmo? Então, um polinômio, ele tem um número, esse AN aqui é uma constante qualquer, e esse x aqui tem que estar elevado a esse n tem que ser inteiro positivo. Esse aqui é o maior grau. E aí, a gente vai com ordem decrescente. Um outro número que multiplica x elevado a menos 1. Então, o maior expoente é o que a gente chama de grau do polinômio. Então, a gente vai ter aqui um polinômio de grau n. Esses a0, a1, todos esses coeficientes aqui são quaisquer números reais. A exigência aqui, então, é que a gente não pode ter raiz de x, não pode ter x elevado a menos 2. Então, o nosso expoente aqui da variável x tem que ser inteiro positivo. Isso é um polinômio. E a gente chama uma função própria quando a gente tem um polinômio dividido por outro que o grau do de cima é menor do que o de baixo. Então, se a gente tiver uma função h de x aqui, que a gente tiver em cima x ao cubo menos 4x mais 3, dividida por x ao quadrado mais 2x menos 7. Grau 3 dividido por grau 2. Essa função aqui eu ainda não posso usar frações parciais. Só pode usar quando o grau do de cima é menor do que o de baixo. O que teria que fazer, então? Teria que dividir o polinômio e reescrever essa fração. Então, a gente teria pego o de cima, divide pelo de baixo, você vai obter um polinômio e depois você vai usar frações parciais na nova divisão. Ah, mas então se o grau do de cima aqui fosse 1, aí sim, essa função aqui é uma função que a gente chama de própria. Eu poderia pensar em usar frações parciais. Caso contrário, se o grau do de cima é igual, mesmo que fosse igual, se for igual dá para dividir, não é própria. Só é própria quando o grau do numerador é menor do que o grau do denominador. E sempre é possível fazer isso. Ó. Quando o grau aqui é igual, a gente vai dividir. Você vai dividir x ao quadrado por x ao quadrado. Aí, a hora que a gente fizer a divisão aqui, ó, vai dar 1, vai ter um resto. Esse resto sobre o denominador vai ser uma função própria. Função racional própria. E aí a gente vai poder usar as frações parciais para essa nova função. Então, sempre, né, que a gente estiver fazendo uma integral e envolver um polinômio dividido por outro, a primeira questão que a gente vai ter que olhar é se o grau do de cima é menor do que o de baixo, para aí depois pensar em usar a nossa função, né, o jeito de que é frações parciais. Então, para usarmos esse método de integração por decomposição em frações parciais, a primeira coisa que a gente tem que observar é isso. A minha função tem o grau do numerador, o polinômio que está no numerador tem um grau menor que o denominador, então ela é própria, ok. Se não for, divida o polinômio para que fique. Depois, o segundo passo que vai envolver é a fatoração do denominador. Então, a gente vai precisar, dado quem está no denominador aqui, então imagina que a nossa função aqui, a minha função h, é uma função h de x, é uma função do tipo 3 dividido por x ao quadrado menos 16. Isso aqui é uma função, o grau de cima é 0 e o grau de baixo é 2. Então, ela é uma função racional própria, atende a primeira condição, verificado, né? Checamos isso aqui, ó, é a função racional própria. Agora, vamos ao passo do fatorar o denominador. Esse passo aqui, ele pode ser bem trabalhoso, porque vai envolver achar raiz de polinômio. Então, eu vou ter que olhar para esse polinômio aqui, olha, ó, x ao quadrado menos 16, eu vou igualar a 0, vou ter que achar as raízes. Nesse caso aqui, as raízes são 4 e menos 4, então a gente consegue escrever x ao quadrado menos 16, que multiplica x menos 4, que multiplica x mais 4.
Só que se as raízes forem complicadas, se o nosso polinômio fosse de grau 3, ele tem pelo menos uma raiz real. Aí vai entrar um resultado da álgebra que vai dizer para a gente que todo polinômio pode ser fatorado como fatores lineares ou fatores quadráticos irredutíveis. O que é um fator quadrático irredutível? Quando a gente tem um polinômio que a gente escreve assim, olha, esse polinômio aqui é um polinômio do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, ele é um quadrático irredutível quando delta é menor que zero, ou seja, eu não consigo fatorar esse polinômio aqui escrevendo x menos uma raiz, x menos a outra, porque as raízes são complexas. Então, esse polinômio não dá para fatorar nos reais. Então, as raízes ou são complexas ou são reais. Se as raízes são reais, a gente fatora assim, ó, x menos uma raiz, x menos a outra raiz. E se a raiz for complexa? Aí vira um polinômio de grau 2 quadrático irredutível aqui. Então, aqui, ó, entra um que o delta é menor que zero. Então, quando as raízes são reais, só que as raízes podem ser repetidas. Então, o R1 é raiz duas vezes. Então, pode ser que tenha o fator x menos R1 mais de uma vez na minha fatoração do polinômio. No caso de um polinômio ter raízes R1, R2 e raízes complexas. Então, o resultado da álgebra, ele garante que sempre a gente consegue fatorar, né, todo polinômio como fatores lineares, mesmo que sejam repetidos, e fatores que tenham raízes complexas aqui, então fatores quadráticos, né, irredutíveis. E aí, a gente vai ter dois casos. Um vai dizer respeito aos fatores lineares. Então, quando eu tiver fatores lineares, o que acontece com o fator linear que aparece na decomposição do denominador? Olha o que a gente está fazendo. A gente está olhando para o segundo passo aqui, olha. O primeiro passo era, o grau do de cima é menor que o de baixo? Ok. Agora a gente já não está olhando para o numerador mais, está olhando só para o denominador, ó. Fatório denominador. Então, esse passo aqui, ó, fatório denominador, vai ter dois casos. O primeiro caso, a gente está olhando só para o denominador, ó. Na fatoração do denominador, o fator x menos r é um fator que aparece n vezes. Então, se esse fator aparece n vezes no meu denominador, esse resultado da álgebra lá, um teorema, vai garantir que a gente consegue escrever o nosso quociente de polinômios de forma que apareça na decomposição um fator aqui que é essa soma de n frações parciais com esse formato. Então, olha só, se apareceu n vezes, o maior grau aqui vai ser n. E a gente vai ter grau 1, grau 2, grau 3, até chegar no grau n. E em cima eu tenho uma constante. Essa constante aqui, ó, A1, A2, AN, são números reais. Então, esses coeficientes aqui são coeficientes que a gente vai querer determinar. Então, tem livro, inclusive, que chama esse método dos coeficientes a determinar. Esses valores aqui, ó, são números reais, constantes, que a gente vai precisar determinar. Certo? Que valores são esses? É isso que a gente vai querer determinar. Então, o que a técnica sugere é como que a gente deve fazer a decomposição em frações parciais. Como é que a gente deve sugerir essa decomposição para cada um dos termos. Então, imagine que a gente tenha, não vamos fazer as contas, só para a gente imaginar o que está acontecendo. Ó. Imagine que aqui eu tenho um polinômio, então, exemplo. Tá? Então, a gente nem está falando de integral no primeiro momento. Eu vou falar só da divisão de polinômios mesmo. Isso vai estar dentro de uma integral, porque esse método é um jeito de resolver integrais. Então, imagine que eu tenho um polinômio aqui assim, ó, de grau 2. E o meu denominador é um polinômio de grau 1 que já está fatorado, para a gente já pular aquela fase de descubra quem são as raízes e fatore. Então, aqui, imagina que a gente fatorou, achou que 1 é raiz, que 2 é raiz e que 3 é raiz. Então, a gente tem 3 raízes aqui, ó. 1, 2, 3. Então, a hora que a gente sugere a decomposição em frações parciais, como é que vai ser? Olha, se o 1 é raiz, a esse fator x menos r, ele é um fator linear que apareceu uma vez só. Então, o n está sendo igual a 1. A esse fator vai corresponder uma decomposição em frações parciais da seguinte maneira. Então, observe que o grau do de cima era 2, o de baixo é 3. Então, não precisou dividir, porque já era própria.
O denominador já está fatorado. Então, a gente já fez aquele passo 1 e aquele passo 2, ó. O passo 1 é própria? Ok, é própria. Fatório denominador, já está fatorado. Então, a gente vai para o passo 3, que é identificar esse primeiro caso. O primeiro caso, o fator que a gente tem no denominador é linear, a raiz é 1. X menos 1 foi um fator linear que apareceu aqui uma vez no denominador. Esse vermelho apareceu uma vez também, e esse preto uma vez também. Então, a cada um desses fatores vai corresponder uma decomposição em frações parciais. Então, aqui ficaria assim, ó, A dividido por x menos 1. O vermelho também é linear? Também corresponde. Vai ter um outro número. Ah, eu poderia chamar esse aqui de A1, aquele ali de A2. Como vão ser só 3 números, então a gente costuma denotar já, para não ficar esquecendo esses índices, para não correr o risco de esquecer os índices, a gente já coloca ABC, porque a gente sabe que vão ser só 3. Então, aqui, ó, a esse fator vai corresponder essa fração parcial aqui, ó. Uma única fração parcial, porque apareceu uma vez só. O preto ali é o C, apareceu uma vez também. Então, o que o resultado garante é que existem constantes únicas, A, B, C, que fazem essa igualdade ser verdadeira. Então, para que serve o método de decomposição em frações parciais? Ele vai servir para quando a gente tem um produto no denominador, ele separa esse denominador. Então, o resultado vai falar assim, olha, vai chegar num sistema possível e determinado quando a gente fizer uma continha e descobrir esses números. E essas integrais aqui, ó, imagina A dividido por x menos 1. Essa integral aqui é fácil de resolver, porque o A é uma constante, ele sai da integral, imagina que ele deu 2. Ah, então essa constante 2 sai da integral, como é que eu resolvo isso aqui? Ah, eu chamaria de W, o meu denominador, ficaria 1 sobre W, então isso aqui daria Ln. Então ficaria 2 vezes Ln de... Então, é fácil resolver do lado de cá. Aqui a gente não sabe resolver a integral, mas do lado de cá a gente saberia, porque seria uma soma, então a gente separaria a integral da soma, as constantes A, B, C saem da integrais, e essas outras 3 aqui viram Ln, ó, vai ficar Ln de modo de x menos 1, Ln de modo de x menos 2. Então, fica fácil de resolver essa integral. Então, voltando agora com um exemplo um pouquinho diferente. A gente não está preocupado com a conta, a gente está aprendendo primeiro a sugerir a decomposição em frações parciais. Então, imagina que a gente tenha um denominador aqui que seja x menos 1 agora ao quadrado, que multiplica x menos 2 ao cubo. Então, olha, eu tenho só 2 fatores lineares. O meu grau do denominador aqui seria 5, porque aqui é x ao quadrado, aqui é x ao cubo, que estão multiplicados, grau 5. Então, para ser própria, para eu não precisar de dividir primeiro, o máximo que poderia ser em cima é grau 4. Mas poderia ser grau 1, poderia ser x mais 7, poderia ser só 16 em cima, por exemplo, um número constante. Então, em cima é o polinômio de grau 1, embaixo de grau 5. Então, é própria. Fatório denominador, já foi dado o fatorado. O que aquele resultado que a gente acabou de ver garante? Esse resultado garante para a gente que quando a gente tem uma função que no denominador aparece uma x menos r aqui, ó, esse x menos r aqui está sendo o x menos a raiz. Ele é um fator linear que apareceu N vezes. Ali no nosso exercício, um apareceu 2, outro apareceu 3. Na fatoração do denominador, a esse fator, então a gente está olhando um de cada vez, corresponde uma soma de N frações parciais. Então, se apareceu 2 vezes, vai ter desse jeito, vai ficar um A aqui e um B. Eu não vou colocar um e A2 não, porque são só 2. Então, vai ficar x menos r ao quadrado. Se aparecer 3 vezes, aí vai ter x menos r ao quadrado, x menos r ao cubo. O número de vezes aqui vai determinar a quantidade de termos. E observe que em cima, aqui é x menos r, ele é linear. Mesmo que esteja ao quadrado aqui, em cima vai entrar uma constante, é o grau 0. Grau 0. Então, no nosso exercício agora, como é que seria a sugestão e decomposição em frações parciais aqui desse exercício? Vai ficar igual. Esse verde apareceu 2 vezes, então a ele corresponde 2 frações parciais. O vermelho apareceu 3 vezes, a quantidade de vezes e a quantidade de decomposição em frações parciais. Então, quantas constantes eu vou precisar determinar? 2 para o verde e 3 para o vermelho, só que eu não posso escrever A de novo, então vai ser D, vai ficar um sistema bem grande de resolver. Então, aqui, ó, vai ficar
x menos 1, só que não pode ser x menos 1, x menos 1, porque senão o mínimo é x menos 1, e a gente vai querer que o mínimo seja x menos 1 ao quadrado. Então, a gente coloca aqui, ó, x menos 1 ao quadrado. Além disso, esse vermelho, ele apareceu 3 vezes. Então, a ele corresponde 3 frações parciais. Então, vai ficar x menos 2 ao quadrado, x menos 2 ao cubo. Como é que a gente vai fazer para resolver e achar os valores de A, B, C, essas constantes de determinar? A gente vai fazer um exemplo daqui a pouco que verifica isso. Não vou começar com muito grande, claro. E depois a gente vai ter outros vídeos com outros exercícios. Mas no primeiro momento, essa aqui é a teoria. Como sugerir a decomposição em frações parciais. Porque o nosso objetivo vai ser, no futuro próximo, calcule essa integral. E aí a gente vai querer resolver essas integrais aqui. Vão ser 5 integrais. Essa aqui a gente não tem ideia, mas a gente separou o denominador, olha. E aí todas essas que tem grau 1 aqui embaixo, ó, essa aqui tem grau 1 e essa também, vai virar LN. E as que estão com expoente aqui, menos 2, ó, né? Ao quadrado no denominador, ao cubo, é linear repetido. Qualquer uma aqui que não for grau 1, o jeito de resolver vai ser sempre o mesmo. Imagina que aqui em cima eu tenho um número e aqui embaixo eu tenho x menos 2 ao quadrado. Mentira, x menos 1 ao quadrado. X menos 1 ao quadrado. Então, o jeito de resolver essa aqui é fazendo uma substituição. Chama w de x menos 1. Quem é o dw? É o próprio dx. Essa integral vai ficar 1 sobre w ao quadrado. Isso é w a menos 2. Então, quando aqui o expoente é 1, fica w a menos 1. Não dá para usar o n mais 1, que é o caso do ln, o caso específico do ln. Esse aqui, o jeito de resolver é, eu tenho uma constante, isso aqui é n, w elevado a n, como é que integra? W elevado a n mais 1 sobre n mais 1. No nosso caso, w elevado a menos 2 mais 1, menos 1 sobre menos 1. Será que a gente acertou, gente? Deriva que você vai achar w a menos 2, ó. Toma e subtrai 1 do expoente. Então, o jeito de resolver, ó, ficaria sendo 1 sobre w. Quem que é w? X menos 1. Ah, mas tem um menos 1 aqui fora. Esse menos 1 que está aqui, ele pode subir. Então, aqui teria terminado essa integral. Então, todas essas integrais aqui são do tipo ou ln, quando o expoente é 1 no denominador, que é o caso desse, ou w elevado a n, que é o caso desse aqui, ao quadrado, ao cubo, que aí fica elevado a menos 2, elevado a menos 3, porque está no denominador. Então, todas essas do segundo membro são bem fáceis de resolver. No caso do linear, que aparece n vezes. Então, esse é o primeiro caso. Qual é o segundo caso? É quando tem quadrático irredutível, que não dá para fatorar. Então, se eu tiver um quadrático, o que é quadrático irredutível? É quando eu tenho um polinômio de grau 2. Polinômio de grau 2, que o delta é menor do que zero, que é o caso desse aqui, ó, que está citado, né? Olha, isso aqui é um polinômio que não dá para fatorar. Ele é um quadrático irredutível. E ele aparece n vezes na fatoração do denominador. A esse fator vai corresponder uma soma em mesmo número que ele aparece, o número de frações parciais. De que forma? Agora, qual é a lógica? Se o nosso polinômio é de grau x ao quadrado e embaixo é x ao quadrado, significava que dava para dividir, né? Ó, aqui é x, px mais q. Beleza, esse aqui é o quadrático redutível. Se em cima fosse x ao quadrado, aqui, se eu colocasse aqui ax ao quadrado mais bx mais c, descubra os coeficientes aqui. Se a gente colocar esse a gente estaria fazendo conta desnecessária, e esse a com certeza teria que ser zero. Por quê? Porque na divisão aqui, ó, divida. O grau do de cima não tem que ser menor do que o de baixo, que é a primeira condição que a gente exigiu lá atrás. Então, esse A já tem que nascer sendo 1. Então, a gente sugere o mais geral possível no numerador. Se embaixo é grau 2, em cima é grau 1. Então, ficaria essa sugestão, a bx mais c, e não com uma constante que multiplica o x ao quadrado. Porque senão daria para dividir. Não é o caso. Só que observe que se ele for repetido, em cima continua sendo de grau 1, mesmo que aqui agora, ó, ao quadrado, é grau 4? Não, é grau 2 repetido. Então, em cima, todas as vezes que eu tenho um polinômio de grau 2 no denominador, em cima vai ser grau 1. Mesmo que o grau 2 aqui, o quadrático que a gente está vendo, seja repetido. Então, como é que é um exemplo disso aqui? Então, imagina que a gente tem um polinômio, então não vamos fazer as contas, só sugerir a decomposição, a gente está treinando isso.
Sugira a decomposição em frações parciais de um polinômio dividido por outro. Então, a gente vai ter aqui no numerador, por exemplo, x ao quadrado mais 4x menos 16. E embaixo, eu vou ter aqui x, vou ter x mais 1, então a raiz aqui está sendo menos 1 agora, x menos mais 1 ao quadrado, que multiplica x ao quadrado mais 4. Cuidado para não querer simplificar a coisa que está multiplicando com coisa que está somando, então não tem nada que a gente pode simplificar aqui, ó. O que a gente tem certeza é que o delta aqui é menor que zero. Por quê? Essa aqui, as raízes seriam complexas. X ao quadrado igual a menos 4, não tem soluções nos reais. Nenhum número ao quadrado dentro dos reais fica sendo negativo. Então, isso aqui ficaria raiz de menos 4, que é complexa. Então, é um quadrático redutível. Então, já está fatorado. Então, vamos verificar as duas condições. A primeira, o grau do de cima é 2 e o grau do de baixo é 4, que aqui é x ao quadrado, aqui é x ao quadrado também. X ao quadrado, x ao quadrado, x à quarta. Então, o grau do de cima é 2 e o de baixo, o grau é 4. Verificamos. Então, aqui a gente está vendo que ela é própria. Ok. Função racional própria. O objetivo é separar um produto que existe no denominador. Aí eu vou olhar a quantidade de vezes que cada termo aparece. Esse x mais 1 apareceu 2 vezes. Se ele apareceu 2 vezes, a esse fator corresponde uma decomposição em 2 frações parciais. Então, a gente vai ter a seguinte situação, olha, aqui, 2 frações parciais. Esse outro apareceu uma vez só. Esse último aqui apareceu uma vez só. Então, a ele corresponde uma única fração parcial. Então, esse x mais 1 que apareceu 2 vezes vai corresponder x mais 1 ao quadrado. O número de vezes é o primeiro caso. O primeiro caso está junto com o segundo agora. Se é fator linear, em cima eu tenho que descobrir constantes. Eu coloco de grau zero. Porque se eu colocasse um ax mais b aqui, daria para dividir, ó. E a gente sabe que o grau ali do de cima é menor que o de baixo. Então, se eu colocasse por um acaso um ax mais b dividido por x mais 1, a divisão aqui daria A, mas o A tem que ser zero porque ele é própria. Então, não vou sugerir nunca com uma constante multiplicando x. Em cima é um termo independente. Então, isso aqui, isso que está escrito aqui, ó, é a decomposição para linear repetido. Então, isso aqui é para linear repetido. Agora, isso aqui é um quadrático irredutível, que apareceu uma única vez. Então, a esse fator aqui vai ter uma constante dividida por ele. Ah, não é constante, porque aqui o mais geral é um termo de grau 1, bx mais c. Ó, então, é alguém que multiplica x mais um termo independente. Então, só é constante se embaixo for linear. Se for quadrático, em cima eu sugiro um linear. Esse é o caso mais geral. E a gente teria que descobrir, não posso colocar B, não. B já foi usado, tem que colocar a letra diferente. Então, aqui vai ficar mais D. Dx mais D. Então, tem que descobrir as constantes A, B, C, D. E fazer a continha e comparar. A gente vai ver como é que a gente faz isso daqui a pouco. Então, no primeiro momento, só como é que sugere a decomposição. Vou mudar um pouquinho o exercício. Vou colocar um quadrado aqui. Se colocar quadrado, a ele corresponde 2 frações parciais. Então, vai ter que ter mais uma aqui, ó. E aqui embaixo vai ficar x ao quadrado, que ele apareceu 2 vezes, então tem esse termo. E em cima, se terminou no D, vai ficar x mais f. Então, aí a nossa decomposição em frações parciais. E como é que vai ser a resolução das integrais? Também vão ser bem padronizadas. Se, por exemplo, tivesse uma integral desse jeito aqui para resolver, ó, imagina que a gente tivesse uma integral assim para resolver. A gente separaria em duas, ficaria com 2 integrais, e cada uma delas resolve de um jeito. Essa aqui, ó, essa segunda ficaria arco tangente. Inclusive, ficaria 1 sobre 2 arco tangente de x sobre 2 mais c. É aquela do k ao quadrado, né? Enxergue isso aqui como um k ao quadrado. Então, mais todas as constantes. E essa primeira aqui? Aqui teria um mais c. Essa primeira aqui eu chamaria aqui de w, e em cima ficaria meio de dw, viraria ln.
ficaria ln de x ao quadrado mais 4 sem módulo, porque ele já é positivo. Aqui vai ter que ter um meio aqui para poder ajustar. Estou fazendo de cabeça aqui, mas é só para dizer que as integrais que vão aparecer vão ser sempre as mesmas, sempre. Então, o que acontece é, quando é que aparece uma única vez, que aparece essa integral, o jeito de resolver é assim. Ah, mas se tiver esse quadrado aqui, aí vai precisar de substituição trigonométrica. Se tiver termos com esse quadrado, se for 2 vezes, aí vai aparecer o denominador aqui, vai precisar fazer substituição sempre por tangente, né? O arco tangente aí vai usar aquela identidade da soma. Então, frações parciais pode esbarrar em algum momento em alguma integral que resolve por substituição trigonométrica quando tiver quadrático irrepetido. Se o quadrático não for repetido, vai ser sempre ln e arco tangente direto lá, arco tangente, aquela que a gente padronizou como da tabela de integrais elementares, que a gente deduziu. Então, a gente pode ter quadráticos irredutíveis, pode ter linear. Só tem esses dois casos. Se for de grau 3, dá para fatorar. Se for de grau 4, dá para fatorar. Então, sempre, viu, gente? Só vai ter esses dois casos. Então, vamos fazer um exemplo para a gente ver como é que a gente faz, né? Para determinar os coeficientes. O que a gente tem que fazer? Então, olha, para determinar esses coeficientes A, B, C, iguale aquela função que a gente tinha lá no início, dividindo um polinômio por outro, a soma de todas as frações parciais. Então, a gente vai fazer essa igualdade. O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que tirar o mínimo nas frações parciais. O mínimo tem que ser sempre igual ao do primeiro membro. E a gente vai comparar os numeradores, porque o numerador não entrou mais. O numerador só entrou na hora de falar, ó, o grau do de cima é menor que o de baixo. Entrou o numerador. Ficou própria, tranquilo. Aí faz a conta, fatora o denominador, sugere a decomposição. Aí vai voltar o numerador agora, quando a gente estiver comparando para fazer a conta em si. Então, ó, imagine esse exercício. Dada a função racional própria, 1 dividido por x ao quadrado menos 4. Para a gente decompor em frações parciais, a gente vai ver que as raízes são 2 e menos 2, fácil de descobrir. Então, eu vou fatorar como esse x ao quadrado? Olha, x ao quadrado menos 4 é fatorado como sendo x menos 2, que multiplica x mais 2. Sugira a decomposição em frações parciais. X menos 2 aparece uma única vez, então a ele corresponde uma única fração parcial. X mais 2 aparece uma única vez no denominador, a ele corresponde uma única fração parcial. Então, olha o que está acontecendo aqui, ó. Vamos escrever isso um pouquinho mais organizado. Então, para ficar claro que o que a gente está fazendo aqui é como se a gente estivesse separando o denominador, ó. A gente está fazendo isso, ó. Eu tenho 1 sobre isso, eu tenho um produto no denominador. Ah, eu posso separar normalmente assim, ó. Isso aqui é x menos 2 mais x mais 2. Só separe. E em cima é 1 e 1. Faça a conta, você vai ver que não está certo. Então, o resultado da álgebra garante que existem números. O que a gente vai fazer agora é descubra que número é o correspondente ao x mais 2. Descubra que número B é o correspondente a x mais 2. Aqui x menos 2, aqui x mais 2. Quem que é o A e quem é o B? E aí a gente vai querer calcular essa integral. Para calcular essa integral, bastaria integrar a soma. Então, como descobrir essas constantes A e B é o que a gente vai fazer agora. Como é que a gente descobre? Aí entra uma conta mesmo, vai esbarrar em resolver sistema linear. Então, esse exercício agora é a parte do sem preguiça. Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai ter assim, ó, x menos 2, ó, x ao quadrado menos 4 igual a 1. Aqui a gente tem x menos 2, x mais 2. A gente vai tirar o mínimo. Então, quem é o mínimo? O mínimo é sempre igual o do primeiro membro, ó. Esse mínimo é o mesmo que esse, ó. A gente só fatorou, é o mesmo. Então, esse é o mínimo. O que a gente está fazendo aqui? Agora, igualando as duas coisas. Eu quero descobrir qual é o valor de A e B que fazem essa igualdade ficar verdadeira. Então, vai ficar aqui, ó, o A, que multiplica o x mais 2. O x mais 2 está aqui, na hora que a gente dividiu, ficou A que multiplica x mais 2. Mais B, que multiplica x menos 2. Então, a gente está igualando esses dois. Observe que a ideia é que sempre o denominador é igual. Então, esse é igual a esse, beleza. Então, o que eu preciso para poder descobrir os valores de A e B? Descobrir quando que 1 é igual a x mais A, que multiplica x mais 2. Então, vamos escrever isso aqui, ó.
1 é igual a que multiplica x mais 2, a gente está comparando os numeradores. Então, a gente está nesse passo de, ó, tira o mínimo, para decompor aqui, tira o mínimo, deve tirar o mínimo deve ser sempre igual nos dois membros, e comparar os numeradores do primeiro membro da equação e do segundo, igualando os polinômios. Então, a gente está nessa parte de iguala os polinômios. A gente quer descobrir quando que 1 é igual a... Uai, mas isso aqui, 1 aqui é um polinômio de grau 0. Então, aqui tem x, aqui não tem. Significa que aqui é 0x mais 1. Então, a gente vai estar comparando o polinômio de grau 1 com o polinômio de grau 1. Certo? Olha, esse polinômio, mentira, polinômio de grau 0 com o polinômio de grau 1. Então, quem está multiplicando o x? 0. Então, a gente vai precisar usar distributividade aqui, ó. Use distributividade. Então, a gente vai ter assim, ó. 1 é igual a ax mais 2a, usamos a distributividade, mais bx menos 2b. Agora, a gente vai observar que a gente pode colocar os que têm x em evidência. Então, a gente vai ficar assim, ó. Vou colocar isso aqui no primeiro membro. Vai ficar assim, ó. A mais B, X. Coloquei o que tem X em evidência. Agora eu vou colocar os termos independentes agrupados, ó. 2A menos 2B. Isso aqui é o termo independente. Isso está sendo igual a quem? Isso está sendo igual a 0x mais 1. Então, agora a gente está comparando os polinômios. Quando que esse polinômio aqui é igual àquele? O polinômio só é igual quando os coeficiente é igual ao coeficiente. O termo independente é igual ao termo coeficiente de grau 1 igual ao coeficiente de grau 1. A gente compara polinômio, coeficiente daquele grau, coeficiente daquele grau, né? Coeficiente a coeficiente, a comparação. Então, aqui a gente vai ficar assim, ó, a mais b igual a 0, e vai ficar aqui menos, aqui, a menos 2b é igual a 1. A gente comparou esse com esse e esse com 0. Então, a gente tem que resolver um sistema. A garantia é, se você montou certo, esse sistema sempre tem solução única, ele é possível e determinado. Se a gente sugeriu a decomposição em frações parciais corretas, que é o caso, ó, eram dois fatores lineares que apareciam uma única vez. Então, aí eles correspondem só a essas duas frações parciais, uma cada um. E a gente está resolvendo aqui, então a gente vai chegar aqui nesse caso, ó. Aqui a gente vai ter que o A é igual a menos B. Então, a gente pode jogar aqui no segundo membro, ó. Peguei esse valor aqui e vou jogar aqui na segunda equação, perdão. Então, aqui vai ficar aqui na segunda equação, ó. Menos 2b, então, substituindo isso aqui, ó. Então, vai ficar menos 2b, menos 2b, menos 2b, menos 2b é igual a 1. Então, menos 4b é igual a 1. Então, meu b é igual a menos 1/4. Se o b é menos 1/4 e o a é igual a menos b, o a é igual a 1/4. O a vou multiplicar por menos 1. Ó. Então, voltei no asterisco aqui para descobrir o valor de a. Então, achei as constantes. Então, o que a gente está fazendo? A gente está reescrevendo aquele nosso, ó, 1 sobre x ao quadrado menos 4 é igual. O a era o que estava em cima do x menos 2. O b era o que estava em cima do x mais 2. Vamos voltar lá e descobrir isso. Ó. Quem é o a e quem é o b? Ó, o b é quem está em cima do x mais 2, o a vale 1/4, o b vale menos 1/4. Ou seja, a gente não fez nenhuma conta relacionada à integral até agora. O que a gente está dizendo é, tinha um produto no denominador, o produto desses dois, a gente conseguiu separar o denominador aqui, ó, separar o produto do denominador. Então, o que a gente está fazendo agora é, agora vai entrar o cálculo 1. Então, aqui, ó, o que a gente vai querer é resolver essa integral. Como é que resolve mesmo? Como essas duas coisas são iguais, a gente vai integrar dos dois lados aqui. Essa integral é a mesma. Então, a gente vai usar a propriedade que pode separar a soma e tirar a constante. Então, a gente vai ter duas integrais aqui. Ali é menos 1/4, né? Então, aqui vai ficar menos 1/4 de 1 sobre x mais 2. Então, são duas integrais. A hora que a gente está resolvendo, por substituição, eu chamaria isso aqui de W, ficaria 1 sobre W dW. Então, isso fica ln. Então, vai ficar, já pode fazer direto, com certeza. Tem que lembrar que é ln de módulo.
ln de módulo, e aí acabou o exercício nesse passo. Essa integral, a gente tem que fatorar, viu que era própria primeiro, fatorou e tal. Então, resolvemos a integral. Essa integral está resolvida. Se for comparar com a resposta do livro, talvez no livro que você estiver resolvendo, ele coloque 1/4 em evidência, porque tem 1/4 e 1/4. E aí vai ficar ln de uma subtração. Ln da subtração é a mesma coisa que divisão. Então, alguns livros escrevem usando a propriedade de logaritmo. Aqui está concluído o exercício. Mas observem que exercício de decomposição em frações parciais, né, exercício que envolve isso, tem uma cara muito própria só para integrais que envolvem divisão de polinômio, que o grau do de cima é menor do que o de baixo, que a gente consegue fatorar o denominador, pode ser que a fatoração seja muito complicada e precise de recurso computacional, mas aqui vão ser exercícios que a gente consiga fatorar o denominador. E o que é o objetivo? Tem um produto no denominador que a gente consegue separar, ó, tem um produto que a gente consegue separar e cair em integrais elementares. Então, a continha de resolve o sistema e tal, essa continha é a mesma quando é polinômio de grau 2, polinômio de grau, né, 2 repetido, grau 1. Então, só vai ser muito mais conta, porque os sistemas vão ficar muito maiores. Então, todos aqueles exemplos que a gente estaria resolvendo, claro que aqui não é o objetivo fazer a conta, era só sugerir, aqui a gente teria que tirar esse mínimo, o mínimo vai ser sempre o produto do maior grau aqui com o maior grau aqui, ó, esses dois, ó. Quando eu tirar o mínimo para ser igual o do primeiro membro, sempre vai ser o maior grau aqui, é repetido 2 vezes, aqui também, então vai ser esse vezes esse, para ficar igual ao do primeiro. Então, esse é o mínimo. Agora aqui, ó, quando aqui era grau 2, aqui foi linear, que é repetido 2 vezes, e linear repetido 3 vezes. Então, o mínimo vai ser o de grau 2 aqui, ó, o repetido 2 vezes, e o repetido 3 vezes. Esse vai ser o mínimo. Aí tira o mínimo, então aqui fica o A, que multiplica, e fazer uma conta mesmo, e compara polinômio, e resolve um sistema, que nesse caso seria um sistema de 5 equações e 5 incógnitas, poderia dar um certo trabalho, mas é sempre possível e determinado se a gente sugeriu corretamente. Então, se nós sugerimos corretamente, esse sistema é sempre possível e determinado. Então, é isso, essa é a parte teórica e a gente vai ter outros vídeos.